Glória ao nosso Deus, muito boa noite, minha gente. Nosso encontro de todas as noites chegando para mais um dia, hein? Oração da noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para agradecer por tudo que ele fez nesse dia. Foi um dia incrível, como foi seu dia? Tudo na paz, glória a Deus. Então vamos juntos, vamos para esse tempo, 30 minutinhos, para nós agradecermos, refletirmos na palavra, orarmos, apresentarmos nossos pedidos, tá bom? Já entra deixando o seu like, faz isso. Chama mais amigos para cá, compartilha com alguém que você sabe que precisa de oração e está na palavra de Deus, tá bom? Nós estamos em Gálatas e vamos hoje para Gálatas 4, encontrando liberdade e identidade. Vamos entender um pouco mais sobre isso e vamos orar acerca disso. Não somos mais escravos, mas filhos. Glória a Deus por isso. Glória ao Senhor por isso, tá? Eu quero lembrar você do pedido do livro de oração, que está fixado aqui embaixo, para quem está no smartphone. Aqui acima dos comentários do chat tem uma barrinha azul, e aí você clica aí e deixa registrado o seu pedido para nós concordarmos com o seu milagre, estarmos orando juntos, tá? Sempre entendendo, a palavra diz: se dois na terra concordarem acerca de alguma coisa e orarem e pedirem em nome de Jesus, lhes será concedido. Se eles ligarem na terra, será ligado no céu. Glória a Deus por isso. Quero só citar aqui alguns pedidos. Olha só. Aqui, ó, minha vida espiritual. Uma mulher pedindo por sua vida espiritual, outra pedindo pelo casamento. Olha só. Alguns pedidos pelo casamento. Um jovem pedindo pela família, saúde, paz, livramento. Meu Deus, são muitos pedidos, ok? Então nós vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos também. Antes de finalizarmos, nós oramos um tempo, tá bom? Por cada pedido que está no livro de oração ou que está no chat. Você que está no chat aí, concorda conosco, tá? Com o milagre do nosso irmão. Vamos para Gálatas, vamos nós. Encontrando liberdade e identidade. Eu quero ler com você, não vou ler o capítulo todo, mas eu quero, anote aí, por favor, porque eu quero ler com você primeiro os versos 4 até 7. Nós vamos aqui pensando, né, por alguns versículos. O 4 diz o seguinte: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, ok? Deus enviou o seu filho, só que, pronto. Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher e sob a lei. Verso 5. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele nós clamamos Abba, que quer dizer Pai. Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Vamos compreender aqui, ok? Nós sabemos que na criação, com a entrada do pecado no mundo através de Adão e Eva, esse pecado causa separação entre Deus e o homem. Separação entre Deus e o homem. Me afastado da comunhão com Deus. O pecado faz isso. Ele causa separação entre Deus e o homem e ele escraviza o homem. O pecado escraviza o homem. Pode pensar em alguma coisa que você já viveu como pecado e você vê que você era escravo daquilo. Escravo. E aí, nós temos no decorrer da história, em Moisés, a instituição da lei. Ok? A lei veio para dar um norte, um parâmetro ao homem. Colocar o homem ali num caminho para ele cumprir. Só que esse caminho era assim: se você pecou,
na mesma medida você será castigado. Olho por olho, dente por dente. Ou cumpre ou paga a lei. Ok? E aí, a lei, ela também não resolveu essa questão de libertar o homem. Porque Gálatas fala aqui sobre resgatar. Assim o fez no verso 5 para nos resgatar. Para resgatar a nós que estávamos sob a lei. Então o homem, com a lei, ele se tornou até um cumpridor de leis. Mas jamais poderia cumprir toda a lei. Somente Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Isso fez do homem um cumpridor de ritos, um cumpridor, um religioso, ok? E um religioso que estava mais preocupado em cumprir um ritual do que em ter um coração livre. E aí isso o que é que acontece? Ele também se tornou escravo da lei. O apóstolo Paulo fala isso aqui em Gálatas. Ele também se tornou escravo da lei. E Jesus veio para resgatar, como diz o verso 5. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Jesus enviado por Deus para os seus, para o povo judeu. E a palavra diz, veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deles o direito de se tornarem filhos de Deus. E aí, como eles não recebem, a mensagem da salvação começa a se expandir até os gentios, ok? E ele começa a sair ali da Judéia, Samaria, Jerusalém, e vai até os confins da terra e nos alcança. Essa mensagem nos alcançou para quê? Para nos libertar. Então, o trabalho, cumprimento da missão de Cristo na terra, primeiro ele veio para nos libertar do poder do pecado, nos resgatar e nos tornar filhos libertos. E aí ele diz o seguinte no verso 6, e porque nós somos seus filhos, agora filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, Espírito Santo. E por meio dele clamamos, Abba, Pai. O Espírito intercede, ora por nós diante de Deus. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro. E aí o que acontece, gente? Quando nós somos escravos, onde é que a gente vive? Escravo vive em prisões, em calabouços, vive num submundo. O escravo do pecado, ele desce aos níveis mais baixos da vida. Ele vai à lama. A palavra diz que nós estávamos com os nossos pés encharcados de lama, num lamaçal de pecado. E que essa libertação, ela nos traz de volta para nos colocar no verdadeiro lugar de direito, que é nosso, através de Cristo Jesus, agora como herdeiros. Então, o que acontece? Nós estamos trabalhando aqui acerca de encontrando liberdade, sendo libertos, e identidade. Ok? Nessa identidade, nós somos filhos. Mas nós vivemos numa geração de órfãos. As pessoas se sentem cada vez mais abandonadas, rejeitadas. Como nós temos uma grande quantidade de pessoas feridas na sua alma, porque foram abandonadas na sua infância, foram rejeitadas desde o ventre, foram literalmente abandonadas, criadas por outras pessoas, abandonadas emocionalmente porque os pais precisaram trabalhar. Uma série de fatores. E se tornaram órfãos. Isso é totalmente inverso à identidade de Deus, que é de nos tornar filho.
E aqui ele diz em Gálatas que essa identidade nos torna herdeiro. Verso 7. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro. Coloca aí, eu sou filho e herdeiro. Escreve isso, tá? Então essa é a libertação pela graça de Cristo. Libertos pela graça de Cristo, para nos tornarmos filhos e herdeiros. A nossa identidade. Nossa identidade em Deus é de sermos filhos e herdeiros. E aí nós passamos a viver em um outro patamar de vida. Agora vivendo em comunhão, vivendo em plena comunhão com Deus. E aí eu quero ler com você Gálatas, os versos 8 ao 10. Vamos continuar. Antes de conhecerem a Deus, verso 8, vocês eram escravos de supostos deuses que, na verdade, nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, porque desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Olha a pergunta. Agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que vocês desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vocês insistem, verso 10, em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês, ele está dizendo. Talvez o meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Ele está falando aos Gálatas aqui e dizendo isso, preocupado com eles, porque eles estavam tão preocupados em... Ele diz aqui, vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos, estavam presos ainda na religiosidade. Preocupados, mais preocupados com isso do que em viver a comunhão dessa libertação que os tornou filhos e herdeiros. E para essa comunhão foi que Cristo nos libertou, para vivermos em paz. Nós vamos ver na continuidade de Gálatas, no último capítulo, o fruto do Espírito é a maior conquista do cristão na Terra, ok? Eu quero falar do âmbito Terra, porque nós estamos vivendo ainda aqui nesse âmbito. Enquanto estamos aqui, nós devemos buscar a libertação, a santificação, a comunhão, ok? E temos o fruto do Espírito. Você vai ver isso em Gálatas 6, que tudo isso, esse frutificar do Espírito, é na nossa alma, no nosso coração, é a maior conquista do homem. Um homem que tem paz, que tem amor no seu coração, que tem domínio próprio no seu coração. Esse é um homem cheio do Espírito Santo. Esse é um homem que manifesta o caráter de Deus, a identidade de Deus na terra. Não mais escravos, agora filhos. E aí vivendo em plena comunhão com Deus, para a gente afunilar esse tempo na palavra e irmos para orarmos, né? Agora, o ponto 3, eu quero pensar com você, abraçando a verdadeira identidade em Cristo. Gálatas 4, vamos ler do 19 ao 20. Olha só, 19 e 20. Ele diz o seguinte: ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Pastor, como assim, Deus? Jesus precisa ser desenvolvido em nós? Porque isso, na convivência, na comunhão, com a identidade de filho e herdeiro, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos
com Cristo. Cada vez mais. E isso nós precisamos entender. Nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. As pessoas vão ver Cristo em nós ou não. Elas vão se sentir atraídas para estarem perto de nós, porque Cristo habita em nós ou não. E é nisso que nós precisamos pensar. Nós fomos libertos para termos essa identidade, para vivermos como filhos e herdeiros, para termos comunhão com Deus, para vivermos em paz, ou nós vamos andar totalmente fora dessa identidade e as pessoas não vão ver Cristo em nós? Que tipo de cristianismo você quer viver? Eu faço essa pergunta para mim e para você hoje. Que tipo de cristianismo nós vamos viver? Porque nós estamos sendo lidos o tempo todo, observados. O mundo está observando o nosso andar, o nosso caminhar. Meu Deus do céu! E ele diz o seguinte, verso 19 e 20. Meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, mas distante como estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los. Paulo falando aqui aos Gálatas, dizendo, eu não sei mais, se eu estivesse perto eu falaria em outro tom, eu não sei se ele se exaltaria, se ele seria mais... Porque ele diz, mas como eu estou distante, eu não sei mais o que fazer para ajudá-los. Nós precisamos abraçar a nossa verdadeira identidade de filhos e de herdeiros. Mas pastor, tudo que eu me sinto totalmente órfão. Eu sei que as pessoas nem vão querer assumir isso, ok? Mas elas se sentem órfãos, sozinhas, abandonadas. E alguns se sentem assim em relação a Deus. Ele diz, por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse comigo? O que foi que eu fiz? E não era para eu ter nascido. Então esse é um questionamento dentro de muitas pessoas. E a revelação de quem Deus é, de quem Cristo é, do seu Espírito em nós, é que nos reconcilia. É a vida em Cristo. É a vida em Cristo que nos resgata do poder do pecado. A orfandade vai embora. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Toda a orfandade vai embora da sua vida. Seja neutralizada, cancelada essa dor, essa ferida no seu coração, de rejeição, de abandono, de maldição, seja arrancada, seja curado, totalmente curado. O início da sua chegada, as dores que você viveu, não falam sobre o que Deus preparou acerca do seu futuro. O seu futuro está preparado desde a eternidade. Como assim, pastor? Eternidade. Para Deus não temos essa dimensão de tempo. Desde o princípio ele era. E ele já havia pensado, sonhado com uma vida plena para mim e para você, uma vida em paz. Quer dizer que eu posso viver em paz? Pode. Podemos viver em paz. Podemos viver como filhos, como herdeiros. Podemos encontrar essa liberdade e ter essa identidade em Cristo. Podemos viver gerando, desenvolvendo Cristo em nós, a imagem de Cristo em nós, e vivermos de acordo com a nossa verdadeira identidade nele. Eu quero encorajar você nessa noite, tá? A buscar cada vez mais essa identidade. Todas as vezes que o velho homem bater na sua porta, vier lhe buscar, vier lhe culpar, vier lhe, seja lá o que for, acusar, diga para ele, eu já não vivo mais nessa identidade, eu sou filho de Deus, escreve isso aí, eu sou filho de Deus, eu sou filho amado de Deus, coloca isso, eu sou filho amado
de Deus. Meu Deus do céu. Esse capítulo ele fala sobre os filhos de Abraão, ele coloca uma alusão aqui também sobre os filhos de Abraão, o filho de Agar, né? E o filho de Sara, o filho de um pensamento humano e o filho da promessa de Deus. Tudo que é gerado debaixo de uma promessa de Deus, meu Deus, vai viver um milagre grande na vida. E cada vez que nós geramos um filho do nosso pensamento próprio, seja qual área da nossa vida que a gente gere esse filho como uma ideia, um projeto, seja lá o que for, vai trazer confusão. Foi isso que aconteceu com Abraão. Olha só, versos 21, ele diz o seguinte: digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? De acordo com as escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e outro nascido de uma esposa que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, verso 26, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é a nossa mãe. Como dizem as escrituras, alegre-se, mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Meu Deus do céu, grite de alegria, você que encontrou a liberdade em Cristo Jesus. Não mais vivendo como escravo, agora como filho de Deus. Não mais vivendo como órfão, como rejeitado, como abandonado, mas vivendo como herdeiro da promessa de Deus. Você tem uma promessa sobre a sua vida. Existe uma promessa sobre a sua vida. Existe algo poderoso sobre a sua vida e a promessa de Deus para você é: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Abrace essa identidade de filho e de herdeiro de Deus. Diga: Senhor, eu não abro mão da promessa. Eu não abro mão da minha identidade. Eu não abro mão da paternidade de Deus. Eu não abro mão de ser filho e de herdar tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Você quer uma herança? Quem quer uma herança? Gente, herança é coisa boa, né? Quem quer uma herança? Antes de nós orarmos, quem quer uma herança? Coloca aí: eu quero. Você já é herdeiro. Você não precisa mais ganhar herança. Você já herdou com ele todas as coisas. E o mais importante não são as coisas. A palavra diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Todas as coisas que nós teremos, conquistaremos, tudo é apenas um bônus. Nada mais. É só um bônus. É só tratada na palavra como as demais coisas. Nós que corremos tanto na vida pelas coisas, lutamos anos, uma vida inteira, meu Deus, uma profissão, um lugar de destaque, uma conquista. Coisas. Faz o seguinte: pensa em toda a jornada que você tem pela frente e pensa assim: o meu Pai vai estar comigo nessa jornada. O meu Deus está comigo nessa jornada. O meu bom pastor me conduz às águas de descanso. Ele refrigera minha alma, ele guia-me pelas veredas da justiça.
E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meu Deus do céu! Forte, hein? Vamos orar, gente. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor os nossos corações. Nós estamos aqui concordando com o seu milagre. Você que está no chat também. Concordando com o seu milagre. Mas acima de tudo, concordando com o maior milagre da nossa vida. De sermos filhos e herdeiros. Essa é a nossa identidade. Somos filhos e herdeiros da promessa de Deus. Temos tudo que é do nosso Pai. Somos a imagem e semelhança dele. E exalamos a vida dele por onde nós passamos. O mundo será atraído pela imagem de Cristo que está em mim e em você. Pelo bom perfume. Os nossos filhos vão exalar esse perfume de Deus, serão referência de Deus na terra. Vai declarando. Vamos fazer declarações, gente? Faz declarações acerca da sua família. Coloca aí, a minha família será um farol para esse mundo. Os meus filhos serão profetas para toda a sua geração. Serão um exemplo, um modelo de servos e servas de Deus para toda uma geração. O meu casamento será uma bênção para outros casais. Vai colocando. Eu serei tremendamente usado por Deus para abençoar muitas vidas, para ganhar almas. Vai declarando isso, vai declarando, tá bom? Faz uma declaração aí nos comentários e vamos orar. Deus, te louvamos por esse tempo na tua palavra tão rico. Somos filhos e herdeiros da promessa. Encontramos em ti liberdade e identidade celestial. Oramos a ti, Senhor, por cada pessoa que está no chat, que eles carreguem essa liberdade e essa identidade. Que eles carreguem a marca, Senhor. Que eles sejam tocados nessa noite pelo teu poder e os teus milagres. Que a tua cura alcance cada um dos teus filhos que está no chat, que está no livro de oração, que está clamando, que está pedindo por uma cura, Senhor. Vem com a tua cura. Vem com o teu poder. Vem com o teu milagre nessa noite. Derrama a tua glória sobre essa casa. Envia a tua provisão essa semana. Abra as portas, Senhor. Nós declaramos boas notícias chegando sobre essa casa. A oportunidade de trabalho, sim. O novo negócio, a ideia, o empreendimento, seja o que for. Abre os caminhos, Senhor, nós te pedimos. Envia os recursos. Envia as chuvas, envia a provisão. Derrama o poder de multiplicação. Levante suas mãos e diz, Senhor, abençoa minhas mãos para prosperar, para trabalhar e prosperar. Seja abençoado, seja próspero. Não esqueça, você é filho e herdeiro da promessa. Você é livre em Cristo e você tem uma identidade em Cristo Jesus. Amém? Estamos chegando ao final da nossa oração da noite e eu quero pedir que você, por favor, abençoe vidas deixando o seu like, que você se inscreva no nosso canal, marque a opção de todas aí no sino, que você compartilhe dos seus grupos, se abençoe muitas vidas. Se você foi abençoado, manda para mais 10 pessoas, 10 grupos, ok? Deus abençoe sua vida, ok? Se o Senhor permitir, estaremos juntos às 22h30 em mais uma oração da noite. Receba a bênção, que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a benção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. E quem crê e recebe diz amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Beijo no seu coração, amo sua vida. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.